Bom, boa noite a todos. Ele julga isso e aquilo, eu não julgo ninguém. Eu falo que tá na Bíblia. E muita gente depois vem e me diz assim, ó, tu não é pra falar nome de pastor e isso e aquilo. Eu vou chegar lá, onde não é pra falar nome de pastor se a Bíblia fala. Mas eu quero ler um versículo, porque, né, você que habita dentro desses templos religiosos aí, a qual eu não faço mais parte, graças a Deus, você julga tanto o meu pecado, né? Como é que eu posso dizer assim? Não é julgar o meu pecado. É me condenando para um inferno, que esse inferno ainda não existe, que Deus não é Deus de dimensões, Ele não criou um inferno, Ele não criou um purgatório entre a terra e o céu para as almas que morreram, né? Apontando o meu pecado, não vai esconder o teu pecado. Não vai esconder a opressão que tu faz com a tua esposa dentro de casa, né? Não vai esconder a opressão, né, que tu faz com as tuas filhas dentro de casa, porque tu é o santão, tu é o crentão, tu é o bom, né? Ah, mas lá vem o Bernardo de novo. Ó, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não tenho vergonha de fazer live, não tenho vergonha, tá? E muita gente não tem coragem de falar o que eu falo. Não tenho vergonha mesmo. Mas era pra se calar, não me calo. Não me calo porque ninguém me cala. Assim como apedrejaram Estevão, eu tô aqui. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Processar. Fiquem à vontade. Ir no Ministério Público denunciar porque eu ganho salário. Vocês ficam à vontade. Tá? Porque aquele lá de cima ele não deixa. Ele não deixa tocar no meu sustento. Tá? E pra vocês que me julgam, primeiro eu vou começar com esse versículo. Depois eu já vou pra parte dos pastores. Porque a Bíblia me dá respaldo pra isso. Mateus capítulo 7 fala assim, ó. Não julgueis. Esse é pros crentes que fica julgando, né? Quem fuma, quem bebe cerveja, né? E eu posso dizer com toda afirmação, o inferno é aqui. O inferno é aqui. A pessoa quando tem que pagar, paga aqui. Não existiu esse inferno ainda. Se o inferno não fosse aqui, porque em Mateus capítulo 4, Jesus se encontrou. Quer ver? Aqui, ó. Jesus foi conduzido no deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus se encontrou com o diabo aqui na terra, então o inferno é aqui na terra. Não existe negócio no lago de fogo e enxofre. Sabe qual é esse lago de fogo e enxofre? É quando ele vir e fizer uma nova terra e tal, aí ele vai queimar os que negaram o nome dele. Simples. Esse é o castigo. Mas o inferno é aqui na terra, porque se não fosse aqui na terra, como é que Jesus ia encontrar o diabo aonde? Ele encontrou no deserto? Na terra? Ah, mas sofrerão no lago de fogo e enxofre. Os que negaram o nome de Cristo. Cristo vai jogar fogo e vai consumi-los. Mateus capítulo 7. Para você, crente, que me julga. Né? Para você, crente, que me julga. Só um minuto aqui. Para você, crente, que me julga. Né? Olha o que fala no capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Né? Se tu me julga, eu posso te julgar na mesma medida. E por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? O argueiro quer dizer sujeira ou poeira no olho do teu, que está no olho do teu irmão. E não vês as traves que não está no teu olho? Será que não está na hora de a gente se olhar mais no espelho e ver que a gente é errado, é falho, é pecador, é miserável? Mas é o que mais os crentes sabem fazer. É julgar, condenar o homossexual, que já nasce homossexual, tá? Tá? Porque eles pegam aquele versículo isolado de Sodoma e Gomorra. Tu sabe por que Jesus destruiu? Porque aqueles homens que já nasceram eunucos, em algumas traduções grega, significa homossexual. Deus já fez homossexual, a pessoa já nasce. Então isso não é um comportamento diabólico, isso não é um comportamento psicológico, não. A pessoa já nasce homossexual, tá?
A pessoa já nasce. E não vem dizer pra mim que não tem perdão, porque tem perdão porque foi o próprio Deus que criou. Então vai habitar no novo céu e na nova terra com Deus, sim. O homossexual, sim, porque vocês julgam muito. Porque aqueles eunucos queriam pegar os anjos espirituais. Por isso que Deus destruiu eles. Mas se ele ficasse só entre eles, né? E quando Jesus disse assim, ó, no dia do arrebatamento, estará 2 homens numa casa, deitado. Um será arrebatado, outro será deixado. Ele fala de 2 homens, ele não fala de um casal. Vocês acham mesmo que... Ah, mas Paulo fala. Eu não fico com Paulo, não fico com Tiago, não fico com João. Eu fico com os escritos de Jesus. Tá? Paulo contraditório, Pedro contraditório, né? Ah, mas os efeminados não herdarão a terra. Por que Paulo falou aquilo? Por causa daquele tempo de Coríntios, da destruição de Sodoma e Gomorra, que os eunucos queriam pegar os anjos espirituais. Por isso que Deus destruiu. Agora vocês me vêm com versículo isolado. Dizer que homossexual não tem perdão. Da onde isso, gente? Eu dou graças a Deus que eu saí desse sistema religioso Assembleia de Deus. Eu dou graças a Deus que eu saí desse sistema religioso Assembleia de Deus. Porque eles me ensinaram a ser muito homofóbico. A condenar aquilo que a Bíblia não condena. Deus já fez eunuco. Deus já fez homossexual. É porque o povo tem preguiça de ler e vocês acreditam em tudo que eles falam. Né? Vocês acreditam em tudo que eles falam. Ah, mas a igreja lança fora, não aceita. O apóstolo Paulo, na realidade, ele falou para aquele tempo. E se homossexual for pro inferno, eu quero ir junto. Né? Que inventaram esse inferno. Porque não existe isso. Não existe isso. A pessoa já nasce com esse gênero. Então não vem você julgar. Tá? Ah, eu não quero saber o que o apóstolo Paulo disse. Eu fico com que Jesus, qual que tem mais valentia? O que vale mais para você? As palavras do próprio Cristo, Filho de Deus? Ou dos apóstolos? Que aprenderam com Jesus. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita. Olha só. Essa é para aqueles que ficam julgando, eles que estão lá dentro, de terninho, de gravata, bonitinho, mas fica julgando quem está fora. Fica julgando quem bebe uma cervejinha, né, quem fuma um cigarrinho, porque beber não é pecado. Deuteronômio 14, 22, eu já falei isso na minha outra live. Deuteronômio 14, 22 fala, pecado não é o que entra da boca para dentro, isso é o que sai da boca para fora. Mentiras, profanações, prostituições, adultério, esse é o pecado que sai da boca para fora. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Agora vem isso, ó. Eu disse que eu não ia fazer mais live por causa disso. Né? Eu disse que eu não ia fazer mais live por causa disso. Porque veio muitos oprimidos de dentro desses templos, porque Deus não habita em templo feito mãos humanas mesmo, e eu já vou chegar lá. Ah, porque tu tá se contradizendo e tudo? Porque tu bebe? Poxa, cara, vocês não leem Bíblia. Vocês não lêem Bíblia. Vocês não lêem Bíblia e vocês acham que eu me contradizo? Que eu estou me contradizendo? Não deis aos cães as coisas santas. Quem são os cães? Os falsos pastores. Esses que julgam. Né? Os que se intitulam líder. As coisas santas, nem deter aos porcos. Jesus está chamando de porco. Aquele que ouve e não recebe a palavra. As vossas pérolas, para que não as pisem. Né? Não pisem em você, não pisem nas suas palavras. E voltando, vos despedace. Eu vou ler um versículo aqui que eu achei, porque todo mundo diz que é pecado beber, né? Esses crentes falam que é pecado. Então vamos lá para Deuteronômio. Vamos lá para
Tá? Aqui fala que dízimo é comida. Eu já expliquei sobre o dízimo numa live minha. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma. Mas daí vai vir um filho do capeta falar: ah, mas o apóstolo Paulo fala que não vos embriagueis com vinho. Eu já disse, o apóstolo Paulo é contradizente. O apóstolo Paulo fala que casamento é um só. E Jesus disse que se o marido trair a esposa, se for por causa de prostituição, pode casar de novo. Ele diz no versículo que o apóstolo Paulo fala: digo eu, não o Senhor, eu. Olha a arrogância de Paulo. As igrejas hoje são adeptas das cartas paulinas. Eles não são adeptos das palavras de Cristo. Eles não são adeptos. Eles não são adeptos do evangelho de Cristo. Eles ficam com tudo que Paulo falou. Eles creem mais na palavra do Paulo, que era um homem pecador, que matava os cristãos antigamente, antes de se converter, do que no próprio Cristo. Deuteronômio 14, versículo 26. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja, contra a tua alma, por vacas, por ovelhas e por vinho, e por bebida forte. O que é bebida forte? Com álcool. Né? Jesus foi o próprio que se embriagou nas bodas de Canaã. Todo mundo dizia: o vinho tá ruim. Ele foi lá e transformou a água em vinho, num vinho melhor. Tinha álcool, mas isso eles não vão falar porque não dá santidade. Não entra dízimo pra esses canalhas. E por bebida forte, e por tudo que pedir a tua alma, come ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e tua casa. Come a carne e bebe bebida forte, alegra tua casa perante o Senhor. Aí tu quer beber uma cervejinha escondida? Tu, pastor, tu quer beber uma cervejinha escondida? Ah, mas é sem álcool, isso e aquilo. Vai te converter. Ali a Bíblia já está dizendo: perante o Senhor, beba, seja feliz perante o Senhor. Né? Tá bom. Eu vou para João agora. Ah, tá, e mais uma, tá? E mais uma, tá? Já que vocês só vão nas casas cobrar o dízimo, vocês estão igual o senhor Barriga, batendo palma e cobrando o aluguel. Olha o que, eu vou ler só um versículo só. Depois vocês pegam o capítulo 10 de Lucas e lê inteiro, para não... sem preguiça, tá? A missão dos 70 discípulos. Jesus disse: grande é e em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Aqui não tem teologia, não precisa de teologia não para iludir o povo com mentira, para chegar e cobrar dízimo. Rogai, pois, o Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Quem é o Senhor da seara? O próprio Senhor Jesus Cristo. E olha só, tem muita gente que fala mal da testemunha de Jeová, né? Mas quantos assembleianos? Quantos da verdade que liberta? Quantos da quadrangular? Não estou aqui defendendo testemunho de Jeová, porque eu não faço parte de nenhuma religião, de nenhuma denominação, porque religião vem do religare grego, que significa religar o homem de novo com Deus. Então, ou seja, Jesus quando morreu e ressuscitou, ele religou o homem de novo com Deus, porque o homem já estava afastado. Porque Moisés morreu e eles ficaram sem o líder deles, o Messias deles. Então Jesus religou. Então a própria religião é Jesus, não existe religião. Eu não faço parte de nenhuma denominação e também não estou defendendo o testemunho de Jeová, mas por esse lado eles estão certos e estão bastante certo, tá? Coisa que você, hipócrita, fariseu, você não faz. O que vocês fazem de 2 em 2 em casa, principalmente os assembleanos que adoram dízimo. O que vocês fazem aí nas casas, cobrar o dinheiro dos outros. Vão trabalhar, porque Jesus era carpinteiro e Jesus trabalhava, vocês não trabalham, vão capinar um lote. E se alguém estiver gravando aqui, pega essa live. Se alguém estiver gravando, pega essa live, grava e processa se alguém quiser. Ide, eis que vos mando como cordeiros em meio ao meio de lobos. E não levei, olha só, não levei bolsas, nem sandálias, e a ninguém eu saudeis pelo caminho. Ah, irmãozinho, tu vem pregar aqui na minha igreja. Tu vem pregar aqui na minha igreja. Quanto é que tu cobra de gasolina? Ah, mas era naquele tempo.
Tá, vocês fizeram uma Bíblia atual agora pra vocês? Vocês fizeram uma Bíblia atual agora? Uma Bíblia que mudou? A Bíblia que eu ainda leio é quadrada, mas vocês fizeram uma Bíblia redonda. É naquele tempo, né? Ezequiel 34 era para os pastores israelitas. O dízimo também era para os israelitas. Mas atribuíram para hoje, misturando a Torá de Moisés com a lei de Cristo. Misturaram tudo para viver disso daqui, banda de mercenário. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e não voltará. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo. Não levei alforjes, ou seja, bolsa com dinheiro, nem nada, nem roupa, nem sandália. Do que eles tiverem, pois digno, olha só isso daqui, cara, onde eu cheguei. Pois digno é o obreiro do seu salário. Tá aqui o versículo, tá tão claro, tá tão explícito. Comida e bebida, nada de dinheiro. Mas em uns filhos do diabo, igual Jesus fala lá para os pastores em João 8:44, que mentiroso é filho do capeta, eles pegam o versículo isolado, pegam um livrinho desse tamanho de teologia e lascam em cima do povo. E o povo burro vai lá e dá o dízimo. Olha só, vou ler de novo. E ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem. Pois digno é o obreiro do seu salário. Que salário é esse? É dinheiro? É comida, fica comendo e bebendo do dízimo. Será que ninguém vai entender? Eu fico às vezes me perguntando, não tô revoltado. Esse é meu jeito de falar, quem me conhece sabe. Né, Nani, sua linda? A melhor amiga que Deus me deu virtualmente, de BH. Ela sabe que eu falo, parece que eu tô brigando. Digno é o obreiro do seu salário. Qual é o salário? Dinheiro? Tá aqui a comida, ó. Digno é o obreiro de sua casa. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrardes, vos receberes, comei do que vos puserem diante. Comer do salário? Tu vai pegar um monte de papel e comer? É? Tá aqui, ó. O salário deles, digno é o obreiro do seu salário. É de comida e bebida. Mas esse livrinho pequenininho de teologia disse que a agricultura se transformou em empresa e o grão em dinheiro. Quanta heresia mentirosa, né? São muito mentirosos. São muito... Ah, mas o Bernardo tá revoltado contra o sistema. Tô porque Jesus também se revoltou e eu já vou para lá. E eu já vou lá para João. Pronto, já expliquei. Vamos lá para João 10. João capítulo 2. Jesus purifica o templo. Para eu e você ver que o templo não é esses templos feitos de tijolos, que você tem que pagar uma água, que você tem que pagar uma luz. Jesus destruiu o templo. Ele disse que agora o templo seria eu e você. E o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 16:5. Saudai as igrejas que estão nas casas. Quais as casas? Esses templos feitos por mãos de homens, denominação tal, Assembleia de Deus, Verdade que Liberta, Testemunho de Jeová. Não é templo denominacional com placa. É que estão nas casas. Quais as igrejas? As igrejas somos nós, habitando nas casas, nos lares. João 2 diz assim, ó. Eu tava pensando que eu não ia fazer mais isso, eu não ia dar mais as pérolas santas pros porcos, mas eu não aguento, cara. Eu não aguento ver tanta injustiça. Vocês acham bonito isso, cara? Pastorzão sendo sustentado com dízimo, que dízimo não é dinheiro. E o fiel indo de guarda-chuva a pé, dizimando, indo de guarda-chuva a pé para a igreja. Ah, porque não tem fé.
Eu já expliquei na outra live. Pega, arrasta mais pra baixo lá e vai ver a live que eu fiz sobre o dízimo. Vai ver. Aí vai lá o otário, dá o dízimo, 10%, que Deus mesquinho é esse de 10%. Fica debaixo de chuva lá no guarda-chuva com capa de chuva cuidando dos carros. E o pastor lá dentro da igrejinha com ar-condicionado. Pago pelo teu dinheiro. Andando nos melhores carros, Hilux, Range Rover. Os melhores carros. Ganhando 4, 5, 6 mil de salário. Jesus trabalhou e esses vagabundos não querem trabalhar. Esses pilantras não querem trabalhar. Ai, mas irmãozinho, tá com a Bíblia aberta, tá falando palavrão. Não tô falando palavrão, não. É porque são sem vergonha mesmo. Tá? Jesus andava descalço. Mas pastor tem carro importado. Né? Herodes andava nas melhores carroças que tinha naquele tempo. Que naquele tempo não existia carro. E hoje os pastores estão igual a Herodes. Aí vai o irmãozinho a pé. Ah, vou lá abrir o templo. E o pastor com carro que você sustenta, com gasolina que você sustenta, a mulher dele com roupa que você sustenta. Vocês acham certo isso? Foi isso que Jesus falou? Será que foi isso que Jesus falou mesmo? João capítulo 2, do versículo 13, do 13 até o 25. Estava próxima à Páscoa dos judeus. Olha a revolta do Deus de Jesus, tá? Olha a revolta do Todo-Poderoso. Olha a revolta. Olha a revolta, ao ponto de pegar uma azorraga de 3 dobras e chicotear. E sabe quem eram os cambistas? Eram os fariseus da cadeira de Moisés, que ensinavam a lei da Bíblia para o povo. Que ensinava. Eu não preciso de tantos espectadores aqui mesmo. Eu só quero que depois vocês pegam e visualizem. Estava próximo à Páscoa dos judeus. De quem? Dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo quem vendia bois e ovelhas e pombos e cambiadores assentados. Esses templos evangélicos aí. Eu tenho, por parte de pai, minha família toda é assembleiana. Todo ele. E vocês acham que eu já não recebi processo deles? Tô cheio de processo só porque tô falando da Bíblia. Tios, presbíteros, pastores, presidentes, todos comissionados, tudo ganhando. Vocês acham que eu não sou desprezado? Vocês acham que eu tô ligando por ser desprezado? Eu sou o retardado, o louco da família. Mas como é bom, 1:27 de Coríntios, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Por quê? Porque eu tô cansado desse nepotismo. Fui criado dormindo debaixo desses bancos, desses templos. Ah, mas é um rebeliado. Que rebeliado o quê? Então Jesus era rebeliado. Vou mostrar aqui agora para vocês. E tendo feito um azorrague, um chicote de cordéis. Ou seja, aqueles cordéis, chicote com as pontas de ferro. Olha o que Jesus fez, tá? Aí depois vocês dizem que eu sou revoltado. Não, é Jesus que estava revoltado aqui. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, batendo em todo mundo. Era santo. Ah, não, mas não, a gente não pode se revoltar, tem que ter a serenidade. Aquele perdeu a serenidade porque ele não aguentava mais. Ele não aguentava mais ver esses bandidos fazendo mercância. Quantos eu já vi dentro desses templos? Eu já fui dentro desse sistema religioso. E graças a Deus, Deus me libertou. A mesinha lá fora,
vendendo coxinha, pensa que é lanchonete, é uma mesa cheia de CD, vendendo CD, só comércio dentro da igreja, vendendo CD, vendendo DVD, só comércio. E quando Jesus disse que de graça recebeste o dom e de graça dai, é o dom da palavra. Não tem nada a ver com dom espiritual. Eu já falei lá em o que estava em Lucas 10, que digno é o obreiro do seu salário, salário é comida. Eu já falei sobre isso. E tendo feito umas orragas de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. Jesus quer teu 10%, Jesus quer teu dinheiro, espalhou e jogou o dinheiro tudo pra fora. Tá nem aí pro teu dinheiro, e muito menos pro teu coração, que ele não é açougueiro. Ele quer a tua alma. Então, para todo que crê, a Bíblia é tão simples. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Tu não precisa ir dentro desses templos. Se tu crê no teu coração que ele é o Salvador, que ele ressuscitou dos mortos, salvo. É simples. Mas muitos pastores não dizem, não dá crédito para aquele louco. Eles não querem que dê nome aos bois, mas eu dou mesmo. Eu não sou bem bom das ideias. Não dá muito crédito para aquele sobrinho lá, o sobrinho do pastor presidente, pastor Jailson, não dá muito crédito. Eles não querem que vocês dê crédito, sabe por quê? Porque eu contrarei o que eles fazem. Quando eu estava dentro desse sistema, eu nunca tive nada, nunca dizimei também. Porque eu tinha um pé atrás contra o dízimo. Eu já fiz uma live lá atrás e falei do dízimo. Toda a vida andava a pé. É só sair de dentro desses templos diabólicos, porque Deus não quer que eu pise meus pés num lugar que não é santo. Deus não quer. Deus me abençoou tanto. Tinha um carro agora, não tive condições de manter, vendi, comprei uma moto com a motinha paga, tô tendo condições de manter. Deus tem me abençoado tanto, porque ele não é um Deus mesquinho de 10%. Ele não é. O que vale é teu caráter, é o que tu faz. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. Quantas igrejas você já foi? Aqueles pastor, né? Cheio do fogo, não sei que fogo é esse. Tudo empolgação da carne. Atos 2, quando fala de línguas repartidas de fogo, fala de línguas idiomáticas. Festa de Pentecostes, a cada 50 anos acontecia a festa de Pentecostes. Vão lá ler Atos 2. Não tem nada a ver essa língua labrachúrias, lebrecanta, cheibarrais, e não sei o que, lixeremenemenecébia. Não tem nada a ver essas línguas estranhas. Isso daí não tem nada a ver, tá? Esse reteté, esse rodopio. Dessas igrejas pentecostais aí, olha o terreiro de candomblé e de umbanda. Não tô criticando candomblecistas nem umbandistas. Eles têm todo o meu respeito. Tá? Porque eles creem mais em Jesus. Eles creem mais em Jesus do que muitos pastores. Pega uma igreja dessa e olha o terreiro de candomblé e umbanda. Rodopia igual. No terreiro de candomblé, eles recebem a entidade Exu, né? Que é uma religião afro-americana, que muitos dizem que é demônio, eu não digo que é demônio. Eles estão ali cultuando. Mas, se tu perguntar para um pai de santo, ele crê em Jesus, ele crê em Deus. E na festa de Pentecoste ia americano, japonês, alemão, enfim, várias outras pessoas. Aí desceu fogo sobre a língua deles, falaram como língua repartida de fogo. Línguas idiomáticas. Deus batizou eles no Espírito Santo para falar das maravilhas de Jesus. Eles precisavam falar da maravilha de Jesus na festa de Pentecostes, o que Jesus tinha feito. Então, como tinha americanos lá em Israel,
tinha americanos, tinha japoneses, tinha alemães. Os 12, cada um foi batizado numa língua idiomática diferente para falar de Jesus pro povo. Então, línguas estranhas são línguas idiomáticas, não tem nada a ver com esses xerebecantos e labrachúrias e sheibarrás, não tem nada a ver. Mas vamos prosseguir o texto aqui. Vamos prosseguir o texto. E seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer isso? Jesus disse-lhes: olha só, agora vem o templo, que o templo sou eu e é você, tá? Derribai ou derrubai esse templo, em 3 dias o levantarei. Aí olha o que os judeus falaram para eles. Disseram, pois, os judeus: 46 anos foi edificado esse templo, para estar cheio de pecado dentro do templo, construir imagem de escultura e adorar tudo. Então muitos pastores dizem assim: Deus não habita em templo feito por mãos humanas, é imagem de escultura. É imagem de escultura e templos de tijolo também. Então Deus não habita em 2 templos. Em imagem de escultura, não estou aqui julgando o católico, jamais. Não estou falando mal de religião nenhuma. Então Deus não habita em templos de tijolos e em templos feitos de imagem de escultura. Ou seja, a imagem de escultura. Ele não habita nesses templos. Por isso que Jesus mandou destruir. É em 2 templos, os de tijolos e aqueles deuses que eles faziam, Deus de ouro, fizeram até um bezerro de ouro. É esses deuses que eles não habitam. E também templo feito por irmãos de homens, já vou chegar lá. Foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Aqui Jesus já estava falando da morte dele. Ele ia morrer, ia ressuscitar, ia rasgar o véu do templo. Qual é o véu do templo? A lei de Moisés ia se rasgar. A lei de Moisés ia se rasgar. Ou seja, e ali seria uma nova lei, a lei da graça, para te ser livre como tu quiser, para te não precisar mais viver sobre o jugo da lei. Mas o que os pastores fazem? Mistura a Torá de Moisés com a graça de Cristo para ganhar dízimo. Mas Mateus, eu já falei sobre dízimo. Mateus 23 fala do dízimo. Cominho, endro e hortelã, comida. Jesus não falou de dinheiro. Tá? E o único pastor que existe é Jesus. E acabou. É o único. Por isso que eu não dou crédito para esses pastores. Ele disse que ele era o único bom pastor. E eu já vou chegar lá. Mas em 46 anos foi edificado esse templo. E tu o levantarás em 3 dias, Jesus. Mas ele falava do templo do seu corpo. E agora? Ele destruiu o templo de Salomão e disse que agora eu e você seria o templo. Aí tu tem que ir para esses templos? Eles gostam muito de julgar quem fuma um baseadinho, quem toma uma cervejinha. O ladrão da cruz era um desviado. Roubou a vida inteira sabendo que estava errado. Mestre, me perdoa. Eu sabia que era errado, mas eu continuei no erro. Tende misericórdia de mim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem perdão para todo mundo ou não tem? Mas esses pastores, eles criaram uma panela tão grande, eu já digo um caldeirão, né? Onde são demônios que ficam mexendo o caldeirão ali, onde só aquela panela deles vai pro céu. Eles vão pro céu, já vou chegar lá nos pastores. Vai ficar um pouco demorada essa live, mas vai embora. Eu vou embora. E não precisa ninguém assistir mesmo, né? Mas os que estiver assistindo eu agradeço, de bom coração, porque estão perdendo tempo pra ouvir, né? Mas eu sei que muitos vão ver essa live. Sei que muitos vão ver essa live, né? E os que estão olhando, eu agradeço de coração. Agradeço mesmo pela presença, por estar escutando esse louco falar. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, e seus discípulos lembraram-se do que ele dissera, e creram nas escrituras, e na palavra que Jesus tinha dito. Tá vendo? Foi destruído o templo. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que
creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Jesus era judeu igual os judeus que expulsaram ele da Judéia. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque Jesus sabia que eram todos mentirosos. Porque a todos conhecia. Ele já sabia das malfeitorias dele. Ele não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque bem sabia o que havia no homem. Vamos lá para Jeremias 23. Já que eles dizem que não é para citar pastor, então tá bom. Não é para falar de pastor, né? Eu quero que tu me prove na Bíblia que tem que derramar óleo na cabeça para ser ungida pastor. Ah, para, né, gente? É tanta heresia, né? Pastor é um só, que é Deus, que é Jesus. Rapidinho aqui, deixa eu só deixar aqui em João 10, porque é só um desabafo. Jeremias 23 vai falar assim, ó. Ai dos pastores. Ah, mas era daquele tempo. O dízimo também era para aquele tempo. Mas por que vocês dão dízimo agora? O dízimo também era para aquele tempo. Se tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado. Não pode comer carne de porco, né? Não pode trabalhar no sábado, né? Mas tudo isso Jesus aboliu. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Reúne dentro daqueles templos só para ganhar, só para lucrar. Qual é o pasto que Jesus fala aqui? É a liberdade, é a palavra dele, é viver em conformidade com ele. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas, ou seja, jogaram para fora. Por causa disso daqui, ó. Servem a Mamon, o Deus das riquezas. Não tô nem aí com a tua alma. Eles servem a Mamon. E as afugentastes, batestes, e não as visitastes. Hoje em dia, esses pastores, mercenários, só visitam quem dá dízimo, quem dá dinheiro, que é antibíblico. É antibíblico tu ir dentro, é pecado tu construir um templo? Não. É pecado tu ir dentro de um templo? Não. É pecado tu dizimar? Não é pecado. É antibíblico tudo isso? É antibíblico tudo isso. Pronto. Antibíblico. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. A maldade é para ti que não dizima? Ou a maldade é para esses pastor ladrão? Que não tem misericórdia das almas. Falsos pastores. Ah, Julião, mas também o apóstolo Paulo falou em Hebreus que ele escolheu uns para pastores, outros para doutores. Escolheu qual é o verbo? Passado, do lado do passado. Ele escolheu esses pastores aqui, ó. Mas maltrataram as ovelhas. Por isso que Jesus disse que pastor é um só. Então não fico com o que Paulo disse. Paulo se contradiz a todo tempo. Eu fico com o que Jesus disse. O apóstolo Paulo disse que ele escolheu uns para pastores e outros não sei o quê. Eu não fico com o que Paulo disse. Eu fico com o que Jesus falou.
Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, e de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas soltará, diz o Senhor. Levantarei o quê? Pastores. Aí aqui vem Davi. Davi foi o único que apacentou as ovelhas de Cristo, de Deus, e depois foi só Cristo. E Davi ainda não era pastor. Davi foi um governador. E depois Jesus disse que o único pastor era ele. Sabe por quê? Porque Jesus não adulterou como Davi adulterou. Davi ainda cometeu adultério. Jesus era santo e perfeito. O renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo. Justo, sendo rei, reinará. Ainda não é pastor. E prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. E nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome, como nomearão, o Senhor justo, o Senhor justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir os que trouxe a geração da casa de Israel, da casa do norte, de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitai nela. Agora vem aqui Ezequiel 34. Aí vão dizer assim, mas é lá para os pastores de Israel. O dízimo também era para a tribo de Levi. Para Jerusalém. Para Judá. Mas por que eles aplicam agora? Não era para aplicar agora. Se essa profecia aqui era contra os pastores de Israel, por que eles misturam a Torá de Moisés com a lei de Cristo e dão o dízimo? Se dízimo é comida, Jesus disse que digno é o obreiro do seu salário, dízimo é comida. Mas era para os pastores de Israel. O dízimo também era para o povo de Israel. Mas você ainda continua dando porque você não lê Bíblia. Desculpa, não estou sendo arrogante aqui. Estou tendo toda a humildade possível para falar a verdade que eles ocultam. Mas tu fala isso porque tu nunca ganhou oportunidade. Vocês acham mesmo que eu quero ser um fariseu hipócrita, ganhar oportunidade lá em cima do púlpito, cantar ou pregar só para ser visto pelos homens? Se Deus já deixou essa ferramenta aqui, a rede social e isso e aquilo, que foi dada por ele, não tem nada a ver com o diabo, tá? O que você faz com ela daí, a partir do momento... mas tu assiste uma pornografia, não é o diabo não, é a tua mente. Não tem nada a ver com o diabo tu assistir a pornografia não. Igual muitos pastores pregam contra a pornografia, mas vive abusando das irmãzinhas, vive no banheiro trancado, com o celular na mão, no Hamster, no Xvideo, no Pornhub, em tudo quanto é site. E ainda se bate no peito que são santão, viciados da pornografia. Eles condenam o gay direto pro inferno, mas vai pro céu quem comete adultério, né? Quantos desses pastores já cometeram adultério que vocês viram? Quantos praticam orgia com irmã casada? Que se veste sensualmente? Que tem short curto? Que provoca menos lascívia do que esses vestidos e essa saia que elas vão pra igreja? Quantos já deitaram na cama com mulher casada? Quantos desses pastores? Quantas mulheres já traíram os seus maridos? Com baterista, com pastores de igreja. Quantos? Quantos? Aí homossexual vai pro inferno. Mas pastor que comete adultério, pastor que rouba, pastor que julga todo mundo, que é viciado em pornografia, aí esses vão pro céu. Vocês têm que entender que o homossexual ele já nasceu. E não tem como ele ir pro inferno. Não tem como. Deus já fez assim. E assim como eu e você somos salvos, o homossexual também é salvo. Não tem erro. Mas quem vai... É porque eu digo mesmo que o inferno é aqui na terra. Porque se tu tiver que pagar, tu vai pagar aqui na terra.
E eu digo, é mais fácil esses hipócritas adúlteros que bebem uma cerveja escondido, que a Bíblia não condena, porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio 14, que eu já li, que tem que beber perante o Senhor e se alegrar, que bebe uma cerveja escondido, que vê pornografia escondido, que adultera, que transa com tudo quanto é irmãzinha. Não estou julgando, porque é bíblico. É muito mais fácil eles ir para o inferno do que os homossexuais. Homossexual eu tenho certeza absoluta pela Bíblia, que já nasceram. Não é comportamento demoníaco, não é comportamento psicológico, não. Já nasce assim. Deus fez eunuco. E eu já falei sobre isso. Então é mais fácil eles queimar no lago de fogo e enxofre no dia do novo céu e da nova terra do que os homossexuais. O homossexual vai estar no banquete daquele dia com Jesus comendo e bebendo. Mas vamos lá para Ezequiel 34. Profecia contra os pastores de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eu queria que Deus levantasse mais Ezequiel hoje em dia, mais Jeremias, queria mais Estevão, queria que Deus levantasse. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Traduz esse versículo aqui. Ah, não, quer dizer, tem que ter teologia para estudar, é verdade, né? O Espírito Santo não dá. Apacentam a si mesmo, ou seja, pegam, roubam do povo, ali, dorme no bom e do melhor, no arzinho condicionado, enquanto o besta que dá o R$100 de dízimo, 200, sei lá, o 10% do salário dele tá pagando. Esses pastores são cheios de ego, eles apacentam a si mesmos, eles só pensam neles mesmos, eles não estão nem aí pra vocês. Visitar você, esquece. Se tu der dinheiro pra eles, aí eles te visitam. Mas pra encher a pança, pra ficar mais obeso do que eu, mais gordo do que eu, porque eu enxergo também, eu enxergo o meu erro, pra se engordar. Vão lá, vamos lá na casa daquele dizimista, ele fiel. Vão lá só pra tomar café e falar da vida dos outros. Nem pra falar de Cristo porque recebe esse falso dízimo. Que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Será que eles estão doando cesta básica? A verdadeira religião, Tiago 1,27 fala, se eu não me engano é 1,27. É visitar o órfão e a viúva e os necessitados no dia da angústia. Essa é a verdadeira religião. Não é ir para dentro de um templo. Comeis a gordura, olha só. Comeis a gordura. Vamos traduzir o dinheiro. Se encherão. Por isso que tu olha que tem um monte de pastor obeso, né? Mal cabe dentro da caminhonete deles, mal cabe dentro da L200, mal cabe dentro dos Porsche, que tem muito pastor que tem Porsche que ganha mais de 10, 15, 20 mil por mês. A gordura, e vos vesti da lã, e degolais o cevado, mas não apacentam as ovelhas. Desfilando de carro do bom e do melhor, não estão nem aí para as ovelhas. Mas Juliel, isso daí é lá pro tempo de Israel. O dízimo também era pro tempo de Israel, mas vocês dão até hoje. Vocês dão até hoje. Vocês não leem Bíblia, vocês têm preguiça. Vocês acreditam em tudo que um mentiroso fala lá em cima do púlpito. A fraca não fortalecestes. Não é para levar para dentro do templo. Ou seja, não fosse lá, não desse uma palavra de conforto. Ô irmão, tá caído, vamos caminhar junto. Mas o Bernardo, tu vai me levar para dentro do templo? Não. Vamos se fortalecer junto. Vamos ser um Estevão Ezequiel desses últimos tempos. Pregar contra o sistema e se levantar. Sem droga, sem nada, pode até fazer uma festinha, comer uma carninha, beber uma cerveja, se alegrar na presença de Deus. Na tua casa, se não quiser ir pro bar também fazer escândalo, não precisa. A doente não curastes. Eles não falam tanto de cura, não existe cura, gente.
Eles não falam tanto de cura. A pessoa é curada no mês, no outro tá doente, que é isso? Mas qual é a doente que não curastes? É a física? É a doença física? É a doença mental, espiritual, psicológica. Não desse uma palavra de conforto pro teu irmão subir. A quebrada não ligastes. E a desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Se tu não dá o dízimo, tu vai pro inferno. É o que eles falam. Eu não vou falar sobre dízimo porque esse não é meu propósito de falar sobre o dízimo. Eu já falei em outra live, procura outra live minha que vocês vão ver. Já postei até no YouTube também. Vocês vão ver que quem rouba é os sacerdotes. Vocês têm que começar a ler o capítulo 2 em diante para entender Malaquias 3:10. Tá? Bando de vagabundos sem vergonha. São bando de vagabundos sem vergonha mesmo. São desgraçados sem a graça de Deus. Ah, mas desgraçado é um palavrão. Rapidinho, para não fugir do contexto, rapidinho. Cadê? Apocalipse. Olha o que Jesus fala desses pregadores de Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Apocalipse 3 e 17. E não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre e nu. Só tão na riqueza, são todos uns desgraçados. É eu que estou falando contra os pastores ou é a Bíblia que está falando? Eu estou no Velho Testamento, já vou chegar lá em João 10. Calma. Assim se espalharam por não haver pastor. E ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Boa noite a todos, tem um só, mas boa noite. Obrigado por estar ouvindo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo alto outeiro. Não tem um pastor de verdade. Mas não é para estar habitado naquele tempo. Eu já li aqui que Jesus destruiu o templo. Os montes por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face. Você ainda é ovelha. Não importa o que você faça. Deus ainda é contigo. Não é o pastor que vai... Se tu for pro inferno, o pastor vai estar lá no banco dos réus te esperando para te julgar junto com o capeta. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra. Sem houver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor. Jeová. Senhor Jeová, né? Vocês criticam muito o testemunho de Jeová, né? Senhor Jeová é o nome de Deus, é Jeová e pronto. É Deus Jeová. Visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina. Olha o que diz aqui. Comeis a gordura e vestis a lã. Entregar a ovelha à rapina, ou seja, rapina. Procura no dicionário aí o que significa rapina. Roubo. Logro. Ato de má fé. Roubo. E vieram servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. Os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmo. Os pastores estão roubando os fiéis para se encher do dinheiro dos fiéis, para andar nos melhores carros, nas melhores pousadas, para pagar ar-condicionado, para viver do bom e do melhor. Tudo roubando das ovelhas. Está aqui, é a Bíblia que fala, não sou eu. Os meus pastores não... Olha só. Visto que minhas ovelhas foram entregues à rapina, a roubo, os próprios pastores roubam das ovelhas. Eu já li isso lá em Malaquias do capítulo 2 ao versículo... Do capítulo 2 ao capítulo 3. E Malaquias ia falar ainda que Deus ia levantar um bom pastor, que era Jesus. Por falta de pastores, os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmo.
e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Eis que estou contra os pastores. Contra as ovelhas? Contra o povo? Ou contra os pastores? Que pega lá e mente e diz que quem não dá o dízimo vai pro inferno. Procurem, entra lá no meu perfil na linha do tempo e vê que eu até escrevi uma frase assim debochada. Minha mãe já chegou me dando esporro, uma coisa assim. Lá eu falo um pouco sobre dízimo. E se vocês querem saber mais, entra no canal do YouTube, tem um cara que ele exegeta. Ele é formado em hebraico, no grego, né? Porque a Bíblia vem do original grego. Ele fala tudo sobre o dízimo. O que eu aprendi foi com ele. Ele fala tudo sobre o dízimo. Entra lá e procura assim, ó, Fábio Sabino. Fábio Sabino, tudo sobre o dízimo. Ele é um cara que ele é exegeta do grego, da língua grega, da língua hebraica e do aramaico. Assim diz o Senhor Jeová: eis que estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Tirarei. Da sua mão. Eles deixarão de apacentar as ovelhas. E não se apacentarão mais assim mesmos. E livrarei minhas ovelhas da sua boca. Eu posso dizer que eu sou um homem liberto da boca desses pastores que apacentam a si mesmo, que só pregam mentira e roubam o seu dinheiro. Certa feita, um tio meu que é presbítero, né, com medo de denunciar, porque eles têm medo, né? Eu já digo que isso daí, essa convenção diabólica é uma facção satânica. E quando algum deles quiser pegar e me dar um tiro na cabeça, jogar carro em cima de mim, me matar ou me processar, fica à vontade. Tô nem aí. Foi dormir na casa do tesoureiro, tinha 7 mil debaixo do banco. Do colchão. Porque a esposa do tesoureiro, ó, pega lençol aqui, troca de lençol, bota o lençol limpinho pra dormir na cama. Eles levantaram a cama pra botar aquele lençol de elástico, né, que tem que abrir, né. Tinha mais de 7 mil lá, o Gelson contou de madrugada, sem ninguém ver. Já falei até o nome do santo, pra vocês verem como eu não tô nem aí. Denunciou? Não, porque ele disse que ficou com medo de morrer. Então essa facção mata. Não é convenção, é uma facção. Eu teria denunciado. Tô pouco me lixando se me matar ou não. É que são covardes, tem medo. Ah, mas tu só é homem atrás da rede. Tu só é homem por trás de um celular. Por trás do celular tu é um macho. Tu é homem. Pergunta pro pastor daqui do Capivari se eu fui só macho atrás do celular. Ele me processou por uma live, chegou lá eu disse pra ele assim, ó. Tudo que eu falei na live eu não tiro uma letra. E o Senhor me perdoa. Eu até te perdoo, mas já tá enraizado no coração. Quando já enraizou uma mágoa no coração, ele não perdoou. Então ele não me perdoou. Logo ele, um filho do diabo mentiroso, que prega lá sobre perdão, não me perdoou. Aí vocês vêm dizer, é macho só atrás de uma rede social, só atrás do celular. Não. E chegou lá no escritório dele, eu falei tudo que eu falei na live, ainda falei mais. Então se vir bater de frente, eu vou ter coragem de falar. Quer me dar soco, quer me bater, quer me dar paulada, pode fazer o que quiser. Então eu não sou só esse macho que vocês falam por trás do celular, não. Eu falo na cara também porque eu nunca tive medo. No escritório, naquele dia, ele viu a bruxa na frente dele. Não fui pra avançar nem nada, é só aqui, ó, só na palavra. E não se apacentarão mais assim, eu livrarei minhas ovelhas da sua boca. Eles não servirão mais de pasto. Não vão comer mais do dízimo que muitos sustentam. Vocês são muito defensores do dízimo, gente. Vão ler Bíblia. Pega, esmiuça. Tem uma live minha lá que eu já postei, que a maldição é para os sacerdotes. Devorador, nada a ver com demônio, é gafanhoto. Quando você constrói, você faz ali a sua horta, tem um monte de lagartinha
comendo a sua plantação. Aí tu diz assim, meu Deus, está devorando tudo a minha plantação. Aí você olha, muitas vezes tem uma larva que está crescendo e vira um gafanhoto. Será que é o demônio mesmo? O demônio é um espírito, ele não tem boca para comer nada. Ah, mas vai abrir a janela do céu e vir bênção. Qual é abrir a janela do céu? Para derramar chuva na agricultura, para matar esses gafanhotos e prosperar. E prosperar a agricultura de novo. Eu já falei sobre isso. Eu não vou repetir mais, porque eu não sou papagaio. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Quem é o verdadeiro pastor? Tá aqui, Deus está dizendo que é só ele que é o verdadeiro pastor. E trindade não existe, tá? Jesus era o Filho de Deus, tudo, mas ele recebeu a autoridade do Pai, e o Pai diz assim, ó, vá lá e diz para os discípulos que tu é o meu filho, que tu é o único pastor e não tem mais ninguém. Porque tu sabe cuidar das minhas ovelhas, porque eu já escolhi tantos pastores e ninguém sabe cuidar. Como pastor busca o seu rebanho no dia... Como pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, e as trarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e a apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos no monte de Israel. Deus ia dar fartura de novo, porque eles foram... Porque no versículo 8, Deus falou que os pastores entregaram eles rapina, que os pastores estavam roubando deles de novo, estavam se engordando com os alimentos e com o dinheiro das ovelhas. Gente, por isso que eu digo, vocês param de acreditar nesses pastores que eles pegam o versículo isolado. Eles não têm capacidade de ler um versículo, um capítulo inteiro. Texto sem contexto, pretexto para heresia. Eles não vão esmiuçar preguiça. Tem que ser jogo rápido, tem que ser culto de 1h30, tem que passar algo... Tem que passar ali aquele saquinho ali que parece um coador de café ali para recolher a oferta e botar o envelope do dízimo. Tudo roubando das ovelhas. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. É só ele. Homem mercenário nenhum tem esse poder para curar. Espiritualmente, psicologicamente é a cura. Ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Quem é a gorda e a forte que ele destruirá? Os pastores. Apacentá-la-eis com juízo. Vai vir juízo sobre eles. Pode ter certeza disso. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Enquanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado
pequeno, e entre carneiros e bodes. Julgará do menor ao menor. Ele quer pessoas simples, não quer os grandãos exaltados. Os que pensam que sabem tudo. Os donos da razão, os donos da verdade. Eu não sou um dono da verdade. Sou um falho, sou um pecador. O Bernardo aqui é um falho, é um pecador. E depende de muita misericórdia de Deus. Né, tá? Mas vamos continuar. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto dos vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que enlamais o resto com vossos pés? Enquanto as minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com vossos pés, e bebem que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre gado gordo e gado magro, visto como com um lado e com o outro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei minhas ovelhas dos pastores. Não tá falando dos pastores aqui, mas eu já tô tendo contexto aqui para você, porque eu já li desde o começo. Então eu livrarei minhas ovelhas para que não sirvam mais de roubo, de rapina. Em algumas traduções fala roubo na linguagem atual. Por quê? Tava só roubando, gente. O pastor tá só roubando a ovelha. E o que acontece hoje? O que você mais vê? Pastores roubando. Nada mudou. Mas eles arredondaram a Bíblia e criaram a Bíblia para os tempos atuais. Que só serve para apacentar a si mesmo. Não é para benefício seu, é para benefício deles. Para entrar grana pro bolso desses mercenários. Eis que eu mesmo julgarei entre gado gordo e gado maltá, visto como com um lado e com o ombro dais empurrões, com as vossas pontas escorneais todas as fracas. Que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina. Cheguei aqui. E julgarei entre gado miúdo a gado miúdo. O que quer dizer gado miúdo a gado miúdo? Já estava magro, de tantos pastores roubar a gordura. Então ele julgará esses e salvará. E os pastor gordo, misericórdia deles no dia do juízo. A peneira de Jeová vai ser nervosa. Senhor, Senhor, mas em teu nome não profetizamos. Não falamos os labrachúrias, os lebrecantos. Não fizemos prodígios e maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, porque não vos conheço. Fizeram tanto prodígio, mas viviam transando com irmã casada, viviam se prostituindo, viviam na pornografia às escondidas. Vocês acham mesmo que Deus não vai dar de chicote nesses pastores? Pratica orgia com a irmã casada e a santa que julga minha cerveja e meu cigarro. É a que mais se veste sensualmente para ganhar curtida em rede social, né? Tem umas mesmo que vão de fio dental pra praia rebolar, como se nada tivesse existindo. Meu pastor não tá vendo, mas o Deus Todo-Poderoso vê. A santa que me julga é a mesma santa que deita com vários homens. Que se deita com o pastor que pratica orgia, com o pastor que pratica orgia com homem casado. E vice-versa. Aí depois eu que sou louco, não é eu que sou louco, eu leio Bíblia. Eu leio a palavra, não sou melhor do que ninguém. Mas todo mundo tem preguiça. Ah, mas hoje o pastor falou uma palavra gloriosa. Vocês vão pra lá pra ouvir o que o pastor tem a dizer. Eu aprendi com o meu falecido vô. O que ele tá falando lá em cima, chega aqui, tu lê. Chega em casa, tu lê. Pra ver se é verdade. Cheguei em casa, comecei a ler e não tinha nada a ver com o que eles pregavam lá em cima, os pastores da Assembleia. Tudo diferente da Bíblia, tudo oposto. Só prego teologia. Teologia diabólica, satânica. Teologia do capeta, da prosperidade. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar, e ele servirá de pastor. Serviu, foi um bom pastor.
Tanto é que quando adulterou, quando o profeta Natan falou assim, ó, Davi, vem cá. Que história é essa de tu botar o teu cunhado lá na frente da guerra e ele ser morto pra ti ir pra cama com a mulher dele? Davi confessou pro profeta, foi perdoado. Esses pastores confessam o adultério que eles fazem? Ah, confesso. Uhum. Meu Deus, como eles são tudo santinho, põe uma auréola na cabeça deles. Me poupe, né? Tá, mas prosseguindo aqui. E eu, Senhor, lhe serei por Deus, o meu servo será príncipe no meio delas. Eu, Senhor, eu disse, e farei com elas um concerto de paz. Acabarei com a besta ruim da terra. Os pastores que roubavam. E habitarão no deserto, seguramente, e dormirão nos bosques. Deus já prometeu tudo do bom e do melhor para aqueles que foram roubados pelos pastores, servindo de rapina. Rapina significa roubo, logro, aproveito. É só vocês pegar a etimologia das palavras e ler. A internet não é só para ver besteira, a internet também tá aí para dar significado das palavras. Pesquisa no Google. E elas aos lugares ao redor do meu outeiro. E porei por bênção e farei descer a chuva a seu tempo. Chuva de bênção serão. E as árvores do campo darão seu fruto. E a terra dará sua novidade. E estarão seguras na terra. E saberão que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. Os pastores se servindo das ovelhas. Não é o que está acontecendo hoje? Se servindo do dízimo, do bom e do melhor, comendo nas melhores padarias, as esposinhas deles vestindo do bom e do melhor. Tá, mas eu tô falando isso com tom de inveja, eu tô falando isso pela Bíblia. Não tem inveja, não. Eu tenho raiva deles como Deus tem. Deus tá com raiva deles. Isso não é inveja minha. Tá? Tá lá as esposas deles andando com sapato caro, com bolsa cara, com roupa cara, pastor sustentando a gasolina, seus carrão, as prestação alta, as casas alugadas, aquele salo casa pastoral, né? Tudo com seu dízimo. Mas vamos seguir. Quando eu quebrar a vara do seu jugo e as livrar da mão dos que serviam delas, e não servirão mais de rapina aos gentios, e besta fera da terra nunca mais comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Eles levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra. Tá vendo? A gordura que ele fala aqui é comida. Nada a ver com dinheiro. Viviane Martins. Boa noite Felipe Rodrigues. E eu levantarei uma plantação de renome. Nunca mais serão consumidas pela fome na terra. Nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Opróbrio significa... pelo que eu li ali... significa roubar também, roubo e angústia. Saberão, porém, que eu sou o Senhor seu Deus, e estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas, ó minhas ovelhas, do meu pastos, homens sois, mas eu sou o vosso Deus. Quer ver como Deus não habita em templo, como eu já li lá em João 2? Lá em João 2, olha o que fala aqui Atos. O Estevão, que mataram Estevão. E Salomão edificou a casa. Qual a casa? Aquela que eu já li lá em João 2. João 2, foi João 2, versículo... Deixa eu olhar aqui...
João 2:13. E Salomão edificou a casa, mas o Altíssimo... Salomão tinha um templo, onde Jesus lá pegou um chicote e expulsou a mercância. Expulsou os cambistas e a mercância. E destruiu o templo. Disse que em 3 dias edificaria o templo de novo. Qual é o templo? Como é que eu vou para dentro de um templo de tijolo se o templo sou eu e é você? Como é que você vai entrar para dentro de si mesmo? E Salomão edificou a casa. Estevão, durou quantos versículos? 60 versículos, coitado, não aguentaram, mataram ele. E ele ainda disse, ainda assim, ó, com grande voz: Senhor, não lhes imputes. O que ele lhe imputar? Não atribua esse pecado, não lhes impute esse pecado. Não atribua a eles esse pecado. Ou seja, perdoa eles por esse pecado, porque são cegos, são ignorantes. E tendo dito isto, adormeceu, porque ninguém morre, todo mundo dorme sono profundo, descansa. E Salomão edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Não é só a imagem de escultura que ele não habita, é em templo feito de tijolo também. É os dois templos, é Deus de escultura em templos de tijolo. Tá aqui, ó. Salomão edificou a casa, mas Deus não habita na casa de Salomão. Templo de tijolo, né? Igual esse capeta do Edir Macedo aí fez. Fez uma réplica de novo, contrariando tudo a palavra. É um verdadeiro demônio, esse homem. Só que muitos gostam da Universal, né? Porque lá eles pagam as pessoas para inventar um teatro para as pessoas se endemoniar, né? E ser tirado do encosto. Encosto tá nesses pastores, que no dia do juízo a peneira de Jeová vai ser nervosa. O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez minha mão todas essas coisas? Homens de dura serviço, tá vendo? Dura serviço, de duro entendimento, de coração duro, né? De dura serviço, ou seja, que não se dobram, né? Incircuncisos de coração e ouvido. Tá vendo ele lascando o pau nos sacerdotes? Aqui eu tô pegando só alguns versículos, porque tem muito pastor que gosta de pegar de versículo isolado, né? Lê do começo. Lê do começo de Atos 6 a partir do 8. 6 e 8 de Atos. Vós sempre resisti ao Espírito Santo. É o que esses pastores fazem, sempre resistem ao Espírito Santo, resistem às pessoas que pregam. Mas eles acham que o baseado no Espírito Santo é rodopiar, pular, sapatear, em falar em labrachures, em falar em língua estranha. Isso no terreiro também eles fazem. Eles é pura empolgação da carne, essas línguas estranhas. Esses rodopios, pura empolgação da carne. Esses labrachures, essas coisas. Tudo língua falsa do diabo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Mataram Jeremias, mataram Ezequiel, Malaquias. A vinda do justo quem era? De Jesus. Eu já vou lá para João 10 para encerrar, porque já falei demais. Do qual vós agora fostes traidores e homicida. Então tu traindo Jesus por moeda, esse Judas. Tio, meu pastor veio me dar 50 real. Cara, para de falar. O Judas veio tentar me comprar com 30 moedas de prata. Ah, tu pegasse? Meu carro tava na reserva, peguei. Mas depois lasquei o pau. Porque eles querem me pagar com dinheiro.
Ei, eu não sou uma prostituta, eu não me vendo por qualquer... Nada contra as prostitutas também, que eu trabalho delas. Eu não me vendo por qualquer 50, 100 pila pra tentar calar minha voz. Aí eles vieram me pagar pra ver se me calavam. Eu sou igual um carro parado, uma moto parada sem combustível. Ó, tá aqui os 50 pila, mas não fala não. Aí sabe o que ele disse? Mesmo que seja verdade, não fala. Aí Jesus disse lá em Lucas 11 que não devemos temer os homens. Tem que ser covarde? Tu tem que temer os homens, mesmo que seja verdade, não fala. Ô seu covarde. Não, mesmo que seja verdade, tu tem que falar. Tu tem que falar, mesmo que seja verdade, não fala. Fala, não seja covarde. Seja igual o João Batista, nem que te degole a cabeça. Mas fala a verdade, doa quem doer. E vós recebeste a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo isso, enfureciam-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Contra Estevão, os sacerdotes. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, o que é estar cheio do Espírito Santo? Rodopiar, falar um lebrecanto, xerebecanto, debandarabandaia? Não. Ele estava cheio de autoridade do céu. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos. Tem muita gente agora tapando os ouvidos para dizer, ó, não dá crédito para aquele louco. Tem atestado ou isso e aquilo, descontado, não dá crédito pro sobrinho do pastor Jair, não dá crédito para ele. É, né? Porque eu sou o único que tem coragem de denunciar a podridão, de falar a verdade. Por isso que muitos não querem dar crédito. Né? Não querem. Eles não querem ser denunciados. É porque ninguém tem coragem que esse louco tem que denunciar a podridão do sistema religioso. Essa convenção diabólica e satânica. Todo ele maçom, não escapa um. Maçom no latim francês quer dizer construtor, pedreiro. Então são tudo maçom. Vivem debaixo de um ocultismo, de uma obra diabólica. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo era o perseguidor. E Saulo ajudou a apedrejar, tá? Por isso que eu não acredito nas palavras. Saulo depois se converteu em Paulo. Por isso que eu não fico com o que Paulo fala. Porque as igrejas hoje são tudo adeptas do que o apóstolo Paulo falou, o homem pecador falou. E não de Jesus. E eu fico só com Jesus, não fico com Paulo, não fico com Pedro, com João, com Tiago, com ninguém. Fico só com o que Jesus falou. E apedrejaram Estevão. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz: Senhor! Em algumas traduções, eu vou ler na tradução atual, tá? Na minha tá inputs. Mas imputar significa não atribuir o erro a alguém. Ó, Senhor, com grande voz, Senhor, não lhes impute esse pecado, ou seja, não atribui esse erro deles. Eles estão me apedrejando, Senhor. Mas não lhe imputes esse pecado. Senhor, perdoa esse pecado deles. Mesmo eles me apedrejando, perdoa eles. Estevão, cheio do Espírito Santo, ainda pediu para Deus perdoar os que estavam matando ele. Não atribui esse peso a eles, Senhor. Eles estão cegos. Eles são de dura serviço. Eles não querem ouvir a verdade. Perdoa eles, Pai. Eles estão me matando agora, estão me apedrejando, mas perdoa eles. E tendo dito isto, adormeceu. Vou ler mais já que eles gostam de pegar tanto versículo isolado, eu vou pegar um isolado para terminar aqui, vou para João 10. Atos 17 e 24. O Deus que fez o... É tudo contexto, gente. Nada foge. Porque eu não sou igual eles que pegam o versículo isolado, não.
O Deus que fez o mundo tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Templos de tijolos eles não habitam e também não habitam em imagem de escultura. É nesses dois templos e pronto. Ele não habita nem templo feito por mãos de homens, de tijolos, que defende sua placa de igreja. Só Deus é a salvação e não a sua denominação, não sua placa de igreja. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E todas as coisas. Então ele não habita em templos de tijolo e nem nesses deuses de escultura. Agora vamos para o verdadeiro pastor, o único, para encerrar, que já durou demais, já quase 2 horas de live, meu Deus. Jesus, o bom pastor. Na verdade, João capítulo 10. Quem quiser saber um pouco sobre dízimo, procura lá no YouTube, Fábio Sabino, tudo sobre dízimo. E tem uma live que eu fiz agora de 59 minutos também, falando sobre o dízimo. A internet tá aí, gente, só usa pro bem para aprender, para não deixar ninguém te enganar. João capítulo 10, Jesus o bom pastor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, ou aprisco, que Jesus bom, né? Ele tá ali te esperando pela porta. Pode entrar, filho. Eu tava te esperando. Né? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas. Sabe por que eu tô emocionado? Porque eu tô cansado, cara. Eu tô cansado dessa opressão, ver esses pastores indo pra igreja de carrão. Não é inveja, eu não tenho inveja de nada, graças a Deus. Onde o carro deles vai? Essa minha motinha aqui também vai, ó. Vai no mesmo lugar, com chuva ou com sol ela vai. Pela misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo fala que dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o que me entristece é que muita gente está oprimida por esse sistema, tem medo de falar, de perder cargo, estão dizimando por causa de cargo. Da onde que Jesus instituiu o cargo? Ele escolheu 12 apóstolos, mas nenhum tinha cargo dentro de templo. Me prova na Bíblia que ele mandou os apóstolos construir templo. O que me dói é que as ovelhas estão lá oprimidas, querem falar e ninguém dá voz. Então eu resolvi dar voz. Ninguém dá voz. Eles têm medo. Só que eu não tenho de nada. Graças a Deus. Desculpa aqui. A única consequência... Eu não tenho medo de nada, de ninguém. Eu tenho mais medo de uma cobra que pode me picar inocente para se defender, que o veneno dela pode ser letal, e mesmo assim, se eu morrer, eu ainda vou morar com o mestre, porque viver para mim é ganho, e morrer com Cristo é lucro. Então eu tenho mais medo de um animal, de uma coisa inocente, do que desses pastores que não tem inocência nenhuma, que matam. Muitos matam, tá? Já aconteceu o caso aí de o filho ser traído, o filho que era o segundo do pastor lá, né? Porque o que mais rola hoje em dia é nepotismo nessas igrejas. O que mais rola é nepotismo. Se eu sou um pastor, eu boto meu filho já de presbítero e assim vai, o nepotismo cresce. Soube que a mulher estava traindo o filho, pegou e ajudou o filho a descarregar um oitão na cabeça da mulher. Muitos pastores desse mato. Então desses eu tenho medo. Eu tenho muito mais medo de uma barata do que desse pastor. Porque eles já estão com o demônio mesmo no couro, que se esconde atrás de uma gravatinha, né? Vão se enforcar com a própria gravata. Estão com a Bíblia debaixo do braço. Vão pro inferno com Bíblia e tudo. Desses eu não tenho medo. Eu tenho mais medo de barata do que deles. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Eles já querem os lugares lá em cima, né?
Jesus, o bom pastor, a ovelha, eles já querem sentar lá em cima para ser visto pelos homens. Raça de fariseus. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome. E as suas ovelhas chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, eu não preciso de uma multidão me ouvir. Se um já der crédito e abrir a mente como eu abri, um só, eu já estou feliz que eu já fiz a minha parte. Jesus disse que se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Eu não preciso que uma multidão esteja aqui, 200, 300, numa live não, que eu não sou famosinho. E nem quero ser. Se um já der crédito e abrir a mente porque eu estou falando, e procurar na Bíblia, e se libertar desse sistema, eu já fiz a minha parte. Deus já salvou essa pessoa através da minha voz. Eu já fico contente. Então eu não preciso de 400 assistindo live, não. Tendo 1 ou 2 e um já abrindo a mente, para mim já está ganho o meu dia. Aquele, porém, que entra pela porta, eu passo. E este porteiro, tá. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas seguem, porque conhece sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Ele é o único pastor. Ninguém vai seguir outro pastor estranho, não. E Jesus disse assim, quando tiver alguma coisa para falar, não vai no templo orar. Entra no teu quarto, essa é a oração dominical. E fala com teu pai que ali ele te ouvirá em oculto. Na tua casa, a igreja é a tua casa. Tu é a igreja. E o templo é tu também. Então quando tu tiver alguma coisa para falar com Deus, tu não precisa lá ouvir uma palavra desses pastores que eles fazem um monte de rodeio em cima da palavra e dão meias verdades. Gostam de massagear ego de crente. Os crentes estão muito mal acostumados. Tudo uns abobados. Entra no teu quarto, fala com ele que ele te ouve em secreto. Ali ele vai dar a resposta para tuas necessidades. E as ovelhas, e quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E Jesus disse-lhes, por parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele é o único pastor. Todos quantos que vieram antes de mim, olha só, olha Jeremias, olha Ezequiel, olha Estevão, em Atos 7:17. Todos quantos que vieram antes de mim são ladrões. Por isso que o ministério dele durou só 3 anos. Ele trabalhava como carpinteiro e não era vagabundo que dormia a noite inteira até eu fazer bico. Acordava 8 horas da manhã e ficava sem fazer nada, só esperando abrir o culto para receber dízimo. Jesus trabalhava, era carpinteiro, tinha a mão calejada. Não tinha formosura porque sua pele era queimada do sol, ele trabalhava. Não era igual esses sem vergonha aí. Em vez de capinar um lote e trabalhar, fico sugando o povo, fico roubando o povo. Jesus trabalhava e eles não querem trabalhar, eles querem ser maior, eles querem ser Deus, eles querem ser maior que Jesus. Raça de víboras. Todos quantos vieram antes de mim, é duro mesmo, a palavra tem que ser dura mesmo. A verdade dói, mas ela liberta. Tem que ser sem anestesia mesmo, para doer, para servir de exemplo, doeu, mas me curou. São ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens.
Agora vem o versículo que os pastores dizem que é o demônio, e não tem nada a ver com demônio. O ladrão do João 10:10 não é demônio, não. É pastores. Mas sabe o que esses pastores assembleianos e de outras denominações vão falar? Não, isso daí serve para os pastores e para o demônio também. Serve para os dois, para os pastores e para o demônio. Não serve para o demônio. Isso daqui é só no singular. Isso daqui serve para um só. Porque eles falam, né? Ah, isso daí serve para o pastor e para o demônio também. Isso daqui não tem nada a ver com demônio. Nada a ver com demônio. Não tem. Nada a ver com demônio. O ladrão é o pastor. Vem senão a roubar, matar e destruir. É do pastor que ele está falando aqui. Não tem nada a ver com demônio. É só pastor que ele está falando aqui. Não tem nada a ver para demônio. O ladrão não é o demônio, não. É o pastor que ele está falando. É o único. Porque lê o contexto. É porque ninguém leu os versículos de antes. Né? Eles leem versículo isolado. Todos que vieram antes de mim são ladrões. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, o único. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Teu pastor dá vida por ti? Os pastores de hoje em dia dão a vida pelas ovelhas? Aham. Aqui, ó. Eles correm, ó. São tudo covarde. Tudo ladrão de dízimo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, pastor, os outros pastores, né, os que vieram antes deles, os que são ladrão, e os de hoje também, os que vieram depois também, são ladrão, os que vieram depois, que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas, foge, e o lobo arrebata e a dispersa. Tá vendo? Os pastores estão com medo do diabo. O lobo aqui significa o diabo. O diabo tá roubando as ovelhas e os pastores não estão nem aí. Ah, mas tá no mundo. Mas Jesus disse de por todo mundo. Quer ver? Eu vou fugir um pouquinho do contexto aqui, ó. Marcos. Marcos 16. E disse-lhes, 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É ide por todo o templo, com dízimo pagado do bolso, com passaporte pagado do bolso, com gasolina pagada do bolso. Ide por todo mundo, pelas casas, de 2 em 2 das casas, como falou lá em Lucas 10. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios e falarão novas línguas. Não é o labrachúrias e o rebecantos, não. É idiomáticas, línguas de idiomas. Se vai por todo mundo, é claro que se eu chegar nos Estados Unidos, Deus pode me batizar. Deus pode ali, na hora ali, me batizar com o Espírito Santo e eu falar a língua dos americanos para pregar para ele. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano a alguns. Emporarão a mão sobre os enfermos e os curarão. E de por todo mundo falar línguas estrangeiras e novas línguas, língua dos idiomas, por exemplo, se tu vai para os Estados Unidos, fala a língua dos americanos. Se tu vai para o Japão, tu fala a língua do japonês. Tu fala a língua dos chineses e aí por aí vai. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Só pensa no dízimo e no dinheiro. Eles não vão ler isso daqui tudo para vocês. Ei, eles não lê. Eles não lê. Porque eles criaram um devorador na mente deles tão grande. O devorador são os pastores. Os pastores são devoradores. Os pastores são devoradores. Que ainda bebe a cerveja escondidinha ainda, bebe um whiskyzinho escondidinho, adultério escondidinho, acho que estão salvos ainda.
Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim. Por isso que ele enviou Jesus, ele conhecia o filho dele. Ele sabia o que o filho dele ia fazer. Também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele morreu e ressuscitou. Nenhum mercenário hoje em dia faz isso. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Quem são as ovelhas que não é daquele aprisco ali daquele tempo? Somos nós hoje, de hoje em dia, que precisavam ouvir o evangelho do reino. Somos nós que não era daquele aprisco dele ali. Nós hoje, a geração que é a geração futura, que precisava ouvir a verdade do reino. Também me convém agregar estas. Tá vendo? Juntar. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Nós, os gentios, que não conhecíamos a verdade. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ele dá vida. Tenho poder para dar e poder para torná-la. Para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Tomou, pois, haver a divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Tá vendo? Jesus era judeu, mas Jesus veio pregar contra os judeus. Aí eu que era do sistema, estou pregando contra o sistema. É tão simples. É tão simples, raciocina. Tá com mal de Parkinson também? Que tá incomodando aí? É porque eu te vi aí, fiquei tremendo, as pernas tremeu. Falar baixo, depois a gente conversa, depois eu vou te ligar, tá? Depois eu vou te ligar daquele jeito. Mas deixa pra depois. E muitos deles diziam, tem demônio. Olha só, dizia que Jesus tem demônio. Por que esses pastores de hoje em dia não vão dizer que eu tenho demônio? Tu ri, é? Tu ri, é, sua tentada? É. Tira o foco. Oi, Jesus, essa mulher me tira a paz. Que saudade que eu tô de ti. Tu não sabe o quanto eu tô com saudade de ti também. Vem pro Brasil. Ah, a perna tá tremendo por causa da hiperatividade. E quando eu te vejo também as pernas ficam bamba. É. E diziam essas palavras. Tem demônio e está fora de si. Porque eu ouvi. Não são que esses pastores falam do Bernardo hoje? Que eu tenho demônio, que eu tô fora de mim? Só porque fala a verdade? Eles diziam que Jesus tinha demônio. Diziam os outros, estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Demônio não cura, só mata. Tá, como é que tá vendo minha perna tremendo? Vou te mostrar outra coisa que tá tremendo depois. O demônio. Tá, e pra encerrar, gente. Pra encerrar aqui, porque eu já falei demais. Vou encerrar aqui porque ela entrou, já tirou minha consideração. Eu tenho que falar com ela depois. É, tu ri, é. Se eu te pego, eu te arrebento. Aleluia! Charabacantas! Tá, calma aí. Só pra encerrar então. Ó o que eles são, ó. Os fariseus, ó. Jesus censura os escribas e os fariseus. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, ou seja,
Os que entendiam tudo sobre Bíblia, tudo sobre lei. Escribas, fariseu. E é o que esses pastores entendem, tudo sobre Bíblia, fariseu. A cara, a barriga até os lábios. Ô Tami, cala a boca, cala. Daqui a pouco eu ligo pra ti, daqui a pouco não conversa. Por que que tu não aguenta? Diz pra mim. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedai em conformidade com suas obras. Porque dizem e não praticam. Eles não praticam. Eles pregam contra o adultério, mas praticam o adultério. Pregam contra a mentira, mas praticam a mentira. Eles fazem coisas e não praticam. Eu sei que tu tá morrendo de rir aí. Tu é um demônio. Seu capeta. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. E os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com todo. É isso que dá também. O cara não tem dinheiro, o cara tem que sentar o pau nos pastor. Se tivesse dinheiro agora, eu tava num bar tomando uma gelada, curtindo a vida, né? Por que? Por que tu fala isso, Tami? Eu não tô pregando, tô só falando uma coisa que é real. A fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, né? Os primeiros lugares no púlpito nas sinagogas. Ó, e agora vem aqui, ó. E as saudações na praça, para serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabis, porque um só é o vosso mestre, a saber que é o Cristo. E todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chama por vosso pai. Os paizinhos na fé, né? Porque um só é vosso pai que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Agora tu vai chamar teu pastor de mestre? Se só Cristo que é o mestre? Porém, o maior dentre vós será servo. Mas eles querem ser servido, né? Querem ser visto, ser servido. Nem vos chamei de mestre, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Um só é o mestre, pronto, é Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Mas os pastores só querem ser servidos. Porém, o maior... E assim mesmo que se exaltar será humilhado. E o que assim mesmo será exaltado. Pronto. Aqui eu terminei. Aqui foi só um desabafo que eu tinha para fazer contra esses pastores. Porque eu já estava cansado de muita gente vindo reclamar aqui comigo e não ter coragem de falar desses demônios. Não ter coragem de falar. Tu vai arrancar a parte de baixo dos lábios. Como que tu vai me mandar uma cerveja gelada? Pelo celular? Então, forte abraço pra todos. Ô, Tami, já vou te ligar. Posso te ligar? Responde aí no comentário. Só tentada. Então, forte abraço pra todos aí. Toma, nem pregando tu presta, pô. Eu vou te dizer por que eu presto. Vou te falar pra que eu presto. Manda uma gelada. Quero ver então se tu é daquilo mesmo. Vou te ligar, posso te ligar então? Vou te mandar um cerveja gelada. Escreve tudo errado ainda. Mentira, porque você não tem uma cerveja. Mas claro que não tem mesmo. Tô com o bico seco, tô com a garganta seca. Tá, escuta aqui, eu vou desligar aqui a live. E eu te chamo lá no WhatsApp, pode ser? Só responde sim ou não, demônio, anda. Tami, tá por aí? Oi, Jardel Vanessa, assiste inteira a live.